Marcelo, irmã Luzia, agora casados, né? Graças a Deus. Glória a Deus. E vamos aproveitar o servo de Deus, porque logo, não vai demorar muito, o pastor vai arrastar isso para dirigir uma congregação, né? E o campo precisa de obreiro. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos lá, vamos à palavra do Senhor. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo 2. Nós vamos ler 3 versículos só para esquentar as turbinas. No livro de Esdras, no capítulo de número 2, vou ficar sem óculos, porque senão eu vou começar a espirrar. Eu não me dou muito bem com o frio. Eu sinto muito frio, daí eu coloco um monte de roupa, daí o nariz, as narinas, as vias respiratórias aqui se irritam, daí dá alergia. Quem achou, diga amém. Amém. Aí no Data Show, versículo 43. Vamos ver somente os versículos 43, 44, 45. A Bíblia diz assim: os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Razofá, os filhos de Tabaote, os filhos de Queiros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Hagabá, os filhos de Acube. A gente leu mais 2 versículos, além do versículo 43, só para dar um contextozinho, depois os irmãos vão compreender bem. Diga-se netineus. Diga de novo, netineus. Isso, faz barulho aí, irmãos. A Bíblia nos fala, irmãos, quando o povo, preste bastante atenção, você vai se surpreender. Quem sabe o que são os netineus? Deixa eu perguntar para ele. Quem já sabe quem são os netineus e o que eles representam para a igreja? Alguém sabe? Os netineus. Maravilha, ainda bem. Obrigado, pastor. Irmãos, a Bíblia nos fala que depois de 40 anos caminhando no deserto, chegou o momento de Israel entrar na terra da promessa, sob a liderança agora de Josué. Só que pouco antes que Moisés passe o cajado oficialmente para Josué, para ele liderar o povo na entrada, Deus lhe dá algumas últimas missões para Moisés, antes dele mostrar a terra lá de cima do monte e o recolher. E uma das missões que Deus deu para Moisés foi avisar o povo acerca de uma grande surpresa. 40 anos caminhando no deserto, e agora Deus diz para eles assim: olha, gente, Moisés falando, o Senhor mandou dizer para vocês, chegou a hora, vocês vão entrar na terra, mas o Senhor não tirou todos os povos da terra. O Senhor deixou 7 grandes nações que são mais numerosas e mais fortes do que vocês. O Senhor deixou lá para provar vocês, mas na verdade Deus tinha um objetivo bem definido. A Bíblia fala em um outro texto, que eu não tive cuidado de marcar aqui, que Deus deixou aqueles povos para que o povo de Israel não fosse consumido pelas feras da terra. Então, com vários povos ali, as feras não se multiplicariam. Lobo, leão e outros animais ferozes, ursos, né? Então, Deus deixa os povos ali com 2 objetivos: não deixar as feras se multiplicarem. Irmãos, é incrível, né? Deus sabe fazer as coisas. Às vezes a gente fica orando a Deus, pedindo que Deus tire da igreja tudo quanto é gente maledicente, tudo quanto é envenenador que tem no meio. E a gente observa isso em todo contexto, em todo lugar. Sempre tem um no meio, né? Infelizmente sempre tem um no meio que faz parte daquele grupo dos alguns que eu citei quando ministrei Atos capítulo 7. Esses alguns que se levantam contra a visão estabelecida por Deus. Mas, irmãos, Deus sempre tem um propósito. Por que Deus não tira tudo? Porque se Deus tirar tudo, irmãos, ficar tudo 100% a nosso favor, não tiver nenhum tipo de adversário para nos fazer algum tipo de oposição,
a gente facilmente é dominado pelas feras da terra. Eu estou falando em termos espirituais, é claro. Mas vamos lá, não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, especificamente. Quero falar sobre os medideiros. Deus fala, irmãos, lá, abre para nós aí, senhores. Oh meu Deus do céu, estou me engasgando. Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 1. Deuteronômio, se eu não marquei errado, espero Deus que não, capítulo 7, verso de número 1. Perfeitamente, presta atenção. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, aí olha só, irmãos, o que o Senhor fala aí? Os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. Vê o verso 2 aí, só para ver uma coisa. E o Senhor teu Deus estiver dado diante de ti para servir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Escuta o que está falando no final aí. 7 nações que ficariam, mas o Senhor diz no final, ó, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. O Senhor disse, tem 7 povos para vocês expulsarem da terra aí, para a terra ser 100% de vocês. Estão entendendo isso, irmãos? Amém? Até aí? Oi? Pois é. E é interessante, né? Todos esses nomes aí terminam com eu, né? Eus, gigazeus, amorreus, heteus, heveus, perizeus, cananeus, tudo tem eu no meio. Tudo que, irmãos, tudo que dá problema para nós, tem eu no meio, né? Eu sou mais crente, eu sou mais santo, eu sou mais inteligente, eu sou mais forte, eu sou melhor. Oi? Ouviu isso hoje? Olha aí. Oi? Eu sei tudo, eu sei administrar, eu sei pregar, eu sei blá 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 blá. Irmãos, aonde tem eu, tem povo que vai fazer oposição. Por isso que um dos sinais para a gente compreender bons obreiros, bons companheiros na obra de Deus, é quando você não percebe o eu, você percebe a unidade do corpo, né? Quando não tem eu, quando tem nós, quando não tem eu, quando tem o grupo, a família, aí nós estamos em bênção pura. Diz o Salmo, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce a barba e depois até a orla das vestes. É verdade. Eu mato, né? Eu sou, eu quero, eu mato. Mas você, com certeza absoluta. Mas irmãos, apesar do assunto ser periclitante, a gente até gostaria de ficar nele, eu não posso desviar do propósito aqui. Observe que vocês ouviram vários nomes aí. Vamos citar só para a gente memorizar as 7 nações. Vamos lá? Diga assim: heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus. Nome feio, né? Jebuseus. Mas esse nome Jebuseus é interessante, que são habitantes de Jebus. E Jebus, irmãos, nada mais nada menos do que a cidade de Jerusalém, que depois receberia o nome de Jerusalém, né? É uma cidade que até hoje faz parte da história de 3 religiões, né? O islamismo, o cristianismo e qualquer outro, né? O judaísmo, misericórdia, o judaísmo, misericórdia. Como é que eu vou esquecer do principal, né? Olha só, que todos os outros ismos, né? O cristianismo e o islamismo tem muito a ver, ou saíram totalmente, né? Por que não dizer, do judaísmo, né? A raiz é o judaísmo. Mas vamos lá, irmãos, o povo entrou na terra, agora Moisés morreu, Josué assumiu, entram na terra prometida, e um belo dia, irmãos, estava ali o povo reunido, chegou um monte de gente. Um montão de gente, os homens, mulheres, velhos, crianças, jovens, animais, todos mal vestidos, a sandália amassada, rasgada, as roupas rotas,
quando eles abriram os alforjes, as bolsas que eles traziam, o pão estava embolorado, estava seco, eles com aquela carinha de cansado, terra na cabeça. E aí chegam para Israel, chegam para Josué e os anciãos e dizem: olha, nós somos um povo que vem de muito distante, de muito longe, far, far away, né? Muito, tão distante. Nós viemos de muito longe, porque nós ouvimos da grandeza do Deus de Israel. Irmãos, cuidado com o elogio, irmãos. Alguém disse esses dias em algum lugar, não lembro onde, estava ministrando falando sobre elogio, e é uma grande verdade. Elogio, irmãos, é bom, é necessário, precisa elogiar. No casamento, o marido deve elogiar a esposa deve elogiar o esposo, porque se a Bíblia diz que o marido tem que amar a mulher, e não diz isso em relação à mulher, a Bíblia não diz que a mulher tem que amar o marido, mas diz assim: ó, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas para a mulher, a Bíblia diz lá no Efésios, diz assim: ó, mulheres, reverenciem vossos esposos. Foi? Eu falei também esses dias atrás. Volta e meia eu estou tocando nesse assunto. Foi, né? Não, mas eu ouvi uma outra coisa aí. Mas esses que eram os netineus, eles? Oi? Esses que mentiram faziam parte dos netineus. Aí, a irmã Cirene está pegando a visão aí. Segura as pontas aí, você. Senão você entrega a mensagem todo dia por vez. Mas a irmã Cirene fez uma boa leitura. Irmãos, esse povo chegou. E aí Josué, irmãos, o povo, quando ouvimos falar da grandeza do Deus de Israel, de quanto Deus é grande sobre Israel, aí eles não vigiaram, esqueceram de orar, esqueceram de perguntar para Deus, para a vontade dele, se vê que a vontade de Deus estava sendo manifesta ali, isso é indiscutível. E aí eles fazem aliança com aquele povo, irmãos. Eles falam o seguinte: olha, vocês vão ser recebidos entre nós vamos nos familiarizar, nós vamos nos agrupar, e assim por diante, nós vamos cuidar de vocês, vocês cuidam de nós, vamos ser uma família só. Poucos dias depois que eles estavam ali, irmãos, alguém captou, a notícia vazou, e alguém disse para Josué o seguinte: olha, eles não são de Faraway, eles são de pertinho, eles são gibeonitas, são vizinhos. E olha só, irmãos, o que nós vemos no versículo 1 aí? No versículo 2, desculpe: não farás com elas aliança, nem terá piedade delas. Ou seja, a ordem de Deus já havia sido quebrada, porque Josué, os anciãos e todo Israel firmaram aliança com Gibeão. Mas pastor, alguém vai falar para mim: nós vemos um monte de nome aí, eu, não fala de Gibeão. Claro, irmãos, por quê? Porque os gibeonitas, eles faziam parte de um grupo maior chamado os heveus. Então os gibeonitas, eles faziam parte do grupo dos heveus, tá? Então eles estavam dentro desse contexto das 7 nações. Irmãos, a aliança estava feita, e uma coisa muito importante de falar: Deus, irmãos, alianças feitas diante de Deus não devem ser quebradas. Alianças feitas sob a égide, sob a mão, sob a visão, sob a autorização, sob a permissão, sob a bênção de Deus, não podem ser quebradas, porque Deus diz sim para aquilo que nós estamos firmando. Então, aliança, irmãos, tem que fazer muito cuidado, tem que tomar muito cuidado para se fazer, para que depois a gente não passe por problemas difíceis demais. Então, sempre que for fazer qualquer aliança, dependa de Deus, dependa da ajuda e do Espírito Santo de Deus. E isso você não vai conseguir sem orar, sem buscar a Deus, e sem ler a sua palavra, e sem buscar orientação através da palavra de Deus ministrada culto após culto. Josué fala o seguinte: gente, nós fizemos aliança, nós não podemos quebrar a nossa aliança, nós não podemos matá-los, nós não podemos expulsá-los, nós não podemos persegui-los, porque nós demos a nossa palavra como povo de Deus, que eles seriam recebidos entre nós. Contudo, como eles nos usaram de engano, como eles foram mentirosos, diga assim, crente, mentirosos, enganadores, 171 não, cadê, né? 171 cadê? Quando o cara é malandro, como é que se diz na... É 171 mesmo, né? É 171 mesmo, é 171. Irmãos,
É claro que essa terminologia não havia naquela época, mas mentirosos, ligeiros, dissimulados. O povo foi tudo aquilo. Como eles usaram de engano para conseguir essa aliança conosco, nós não podemos quebrá-la. Contudo, a partir desse momento, preste atenção no que Josué fala, irmãos. Josué, aqui nós vamos ver o versículo de número, capítulo 9, Josué, capítulo 9, versículo 27. Vou esperar os flashes aqui das referências ali, então vamos mais. Olha só, irmãos. E naquele dia, Josué os fez, olha aí, rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação. Mas olha aqui como Deus é maravilhoso. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de inclusão. Deus, irmãos, Ele não tem prazer em exclusão. Deus não tem prazer. Quando eu falo exclusão, não estou falando da disciplina do crente que precisa passar por disciplina para sentir o quanto faz falta fazer parte de todo esse contexto. Eu estou dizendo o seguinte, irmãos, quando nós excluímos, às vezes por maldade, às vezes por inveja, às vezes por dor de cotovelo, desculpe usar essa terminologia esdrúxula aqui, mas às vezes por causa de inveja, ciúme, por não achar que a pessoa não merece a nossa atenção, por não gostar da cara de alguém, nós excluímos pessoas. E Deus não é assim. Deus faz o quê? Deus quer incluir. E Deus usa essa situação, irmãos, olha só. Deus não estava na direção disso aí? Ah, irmãos, com certeza. O controle não foge da mão de Deus. Josué falhou? Falhou porque não pediu orientação a Deus. Mas você acha que Deus não estava com a mão nisso tudo aí? Olha só, não vou nem teologizar muito, senão a gente se complica. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água, para a congregação. Olha que coisa linda, pastor Marcelo. E para o altar do Senhor. Sabe o que a Bíblia está revelando aí, irmãos? O povo que fazia parte dos povos que Deus citou, os hebreus, que Deus colocou na lista e falou para Moisés falar para o povo: vocês não vão fazer aliança e vocês vão os expulsar totalmente da terra. Irmãos, agora chega um grupo lá da cidade de Leão, os gibeonitas, que eram os hebreus, faziam parte dos hebreus. Eles chegam agora, usam de mentira, de engano, conseguem aliança, mas agora, irmãos, por conta da aliança feita, que Deus aprovou, se foi feita, Deus aprovou, e Deus falou: não pode quebrar, que foi feita no meu nome. Agora Josué faz o seguinte: então vocês vão rachar lenha. Amém? Amém. Vocês vão tirar água para nós. Amém? Amém. Mas sabe que é uma coisa, irmãos? Vocês vão tirar água também para o altar do Senhor. Irmão, eu fico maravilhado essa palavra, porque o povo que na palavra de Deus foi destinado a ser expulso da terra, destruído se fosse necessário, agora estava sendo o quê? Promovido para trazer água para o altar. Mas antes era o quê? Mentirosos, enganadores, discipulados, e agora era o quê? Tiradores de água para o altar. Praticamente foram levantados para adorar a Deus. Agora, olha aqui, irmãos, vamos terminar a ler o verso 27. E naquele dia Josué os fez e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. E outra tradução diz assim, irmãos: e naquele dia Josué os deu, os entregou. Está entendendo até eu, irmão Jesus? Vontade? O meu está assim, como os deu. Lê para nós, irmão. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que escolhi. Muito bem, muito bem. Irmãos, e aí surge o termo netineu, aqueles que foram dados, ou aqueles que foram dedicados. No dia que Josué dá aos gibeonitas, eu estou dando os gibeonitas para ser rachador de lenha, tirador de água para a congregação e para o altar, aí surgiu o termo. Então eles são os netineus, eles são os dedicados, eles são aqueles que foram dados para esse trabalho. Vocês estão entendendo? Irmãos, mas eu quero, então os netineus não é uma nação, não é um povo específico. Os netineus é um grupo de pessoas, tanto os gibeonitas quanto outro grupo depois que vai surgir lá na época de Davi, de várias pessoas estrangeiras, que são colocadas como, por isso nós vemos aquela passagem no começo,
como servidores do templo, netineus, os dedicados, os dados. Oi? É por isso que a gente não pode desfazer de ninguém, né? Perfeitamente. Agora, só que o X dessa questão, irmãos, é o seguinte: nós, irmãos, quem é o povo de Deus? Não, o povo de Deus é Israel. Nós somos emprestados. Olha que coisa linda, o povo de Deus é o povo de Israel. E eu acho engraçado que a gente encontra crente que vai falar mal de Israel. Irmão, tem crente que não tem juízo, deveria estar fazendo outra coisa, menos sendo crente, porque não tem nenhum embasamento na palavra, e num momento como esse, ainda fala contra a nação de Israel. Chegou um vaso ali, eita glória! Graças a Deus. Até nem perdi aqui o que eu estava falando. Irmãos, agora vamos ao X da questão que eu estava fazendo aqui, né? Nós éramos estrangeiros, nós éramos mentirosos, nós éramos dissimulados, nós éramos enganadores, nós éramos, irmãos, 171, ligeiro, atribulado. A mãe do amigo meu fala larápio. Larápio, e aí vai. Que isso? Entre outros termos, glória a Deus. Irmãos, só que tem uma coisa: através da cruz, através de Cristo, nós fomos dedicados, nós fomos dados para o serviço do templo. E assim como os gibeonitas foram chamados de os netineus, aqueles que foram dados, entregues para levar água para o povo e para o altar, Deus também nos levantou, irmãos, sendo estrangeiros, sendo zambujeiros, para servirmos no altar. Você tem motivo para dar glória a Deus, irmão? Agora vamos lá, vamos ler Romanos capítulo 11, verso número 7. Não, Romanos capítulo 11, verso 17. Falei errado, né? Romanos 11, 17. Esse é um versículo muito conhecido da igreja. E alguns Isso, aí, está no mesmo dos nada. ramos foram quebrados. Ué, E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Irmãos, é isso aí. Tem que fazer negócio, não, tem que dar glória. Irmãos, nós como netineus espirituais, nós somos reinseridos, ou na verdade não é bem reinseridos a palavra, né? Mas inseridos na promessa, porque nós fomos enxertados, a Bíblia está falando aí, ó. E tu sendo zambujeiro, o que é zambujeiro, irmãos? Eu não vou falar, só como curiosidade, só para ilustrar. Olha, europeia, Vas silvestres, eu não sei nem pronunciar isso, ainda sem o óculos aqui. O que é isso, irmãos? É a oliveira selvagem que não é cultivada. É uma oliveira que nasce por conta própria, vamos dizer assim, só que ela tem os frutos menores. Aliás, eu vou perguntar, irmãos, o que a oliveira produz? Azeite. Produz, não, a oliveira produz azeite, ela produz azeitona. A azeitona, quando você espreme, que vai produzir o óleo, que é o azeite, né? Não é porque às vezes alguém se confunde aí, tá, irmãos? A oliveira com a videira, não se esqueça. Videira, o fruto da vide é a uva. E a oliveira é a que produz a azeitona. Muito bem. Irmãos, e essa oliveira brava, o que acontece com ela? Ela tem o fruto menor, os frutos são duros. Irmãos, eu sou fã de azeitona, eu gosto de azeitona. Apesar de subir a pressão, né? Porque para a gente estar na terceira idade, é mais fácil pressão, losartana e vai, né? Mas eu gosto muito da azeitoninha. Pizza, irmãos, quando vem as pizzas, as azeitonas praticamente pega tudo, né? E é uma delícia. Quando você pega aquela azeitoninha, você morde assim, que coisa gostosa, boa demais. eu até não gostava muito da azeitona. Eu gostava da água da azeitona. Eu gosto também. Pegar água, aqueles copão, aqueles vidrões, tem nada a ver isso aí. Mas pega uma colher assim e bebe aquela aguinha, que coisa boa, né? É uns gostos esquisitos, gostos estranhos, mas é bom demais. Agora veja só, irmãos, o zambujeiro ele produz um fruto menorzinho, duro. Não é
escritos, né? Eu nunca, não me lembro de ter experimentado nenhum zambujeiro. Mas segundo o que eu li nos livros, fruto menor, duro, né? E ele produz muito pouco, com muita pouca quantidade de azeite de qualidade. Quando produz o óleo não é saboroso. Quando produz o óleo saboroso, produz muito pouco. Isso é o zambujeiro. Estão entendendo isso, irmãos? É azeitona, mas é azeitona ruim. É azeitona, mas é azeitona que não é cultivada, que não é tratada. É aquela azeitona individualista, aquela azeitona que não tem pastor, aquela azeitona que não quer ser liderada, aquela azeitona que não sabe bater continência, aquela azeitona que quando você espreme não sai quase nada, só dói a mão. Por quê? Porque é duro. Só que tem uma coisa, irmãos. O que a Bíblia está dizendo aí? Alguns dos ramos foram quebrados. E tu, Marcos Pires, e tu, senhores oficiais, sendo zambujeiro, você foi enxertada. Do lugar dos ramos quebrados, você foi enxertado na oliveira e feito participante de duas coisas gloriosas. Feito participante da raiz. Não sabe o que você quer dizer ser participante da raiz? Poder se alimentar do melhor. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: se quiserdes e ouvides, comereis o melhor desta terra. Aí tem gente pensando, então se eu quiser e ouvir, se eu me dedicar à palavra, eu vou ficar mais milionário que mais quinquilionário, mais quinquilionário que o Elon Musk. É isso que a Bíblia está falando? Não, irmãos. A Bíblia está falando que se você quiser ir ouvir essa palavra, Deus vai te permitir cada vez mais participar da profundidade de Deus, ou seja, da raiz e da seiva da oliveira. Mais conhecimento de Deus, mais proximidade com o Senhor. Tem alguns obreiros por aí dizendo que não se pode usar a palavra intimidade com Deus. Irmãos, me desculpe, mas eu acredito nessa palavra porque filho e filha, filhos, quanto mais intimidade, mais proximidade ele tem com os pais, melhor o relacionamento. A gente vê isso na vida familiar, né? Tem filhos que não têm intimidade nenhuma com os pais, mas quando os filhos têm intimidade com os pais, irmão, não precisa muita coisa. O pai, eu lembro do meu pai, só dele olhar, eu já sabia o que ele ia dizer, né? Ele entrava no ambiente, eu já parava o que eu estava fazendo, eu já sabia que se não parasse ia tomar bronca, mas porque tinha intimidade, estava mandando meu pai o tempo todo. Oi? Só no olhar. Era assim, só que chegasse alguma visita na casa e nós estivéssemos na sala. Se ele olhasse para nós não saísse da sala, quando a gente saísse, foi comigo. Vamos para lá, vamos para frente. Muito bem. Os netineus, só para reforçar a ideia, irmãos, eram estrangeiros, não eram uma nação. Eram pessoas, como diz o termo, aqueles que foram dados ou dedicados. Eram estrangeiros, sujeitos ao trabalho servil. Só que olha que coisa gloriosa que eu quero deixar bem focado aqui para os irmãos. Essas pessoas foram ligadas, irmãos, ligadas ao culto, ligadas ao templo, ligadas ao sagrado, por causa da palavra de dois homens. Josué, que falou: eu os dei para ser tiradores de água, achador de lenha, tirador de água para a congregação e para o altar. E depois, por causa de Davi. Vamos ler, irmãos, Esdras, capítulo 8, verso número 20. Estou correndo aqui. Esdras, capítulo 8, verso de número 20. Deixa eu ver. Opa, peraí. Isso. Verso número 20. Quem achou com voz de trovão? Vou pedir para uma das irmãs aí para mim, com voz de trovão. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas. Opa, peraí. Olha que a irmã se vendeu. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o quê? Para o ministério dos levitas. Olha só, irmãos, Davi ainda promove os netineus, dá um grau a mais. Por quê? Porque ele especifica os netineus, os estrangeiros que não são israelitas, mas que estão conosco, em aliança conosco. A partir de agora, eles são sendo dados para o ministério dos levitas, ou seja, eles vão auxiliar os levitas. Irmãos, sabe o que quer dizer? Eu
sei se eu estou conseguindo ser claro, mas quando transmite essa palavra, o que Deus falou muito forte no meu coração é que todos nós somos chamados a ser estrangeiros, porque nós não somos Israel, né, o Israel natural, nós somos o Israel, como a gente gosta de falar, o Israel espiritual, mas a própria Bíblia diz no livro de Romanos que nós somos feitos participantes da promessa por estarmos ligados a Israel. Vocês estão entendendo isso aí, irmãos? Mas vamos lá. Não vamos teologizar muito, porque eu não marquei todos os versículos necessários aqui. Então, Josué, termina de ler, irmã Silene. 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Outra coisa gloriosa, irmãos. Como que eu poderia colocar isso aqui? Deus foi dando, vamos dizer assim, tanta honra a esse grupo que foi nomeado para cuidar, para auxiliar nas coisas sagradas, que agora, através de Davi, esses homens são nomeados, eram estrangeiros. Você se lembra do que eu falei no começo, dos gibeonitas? Mentirosos, enganadores, dissimulados, ligeiros, como diz o irmão Carlos, larápio, como diz o irmão Wesley. Mas agora, através da palavra de Josué, eles são separados, trazidos, dados para serem auxiliares na obra do povo e na obra do templo, na obra do altar. Agora aqui, irmãos, Davi eleva esse ministério, né? Por quê? Ele dedica esses homens para o ministério, para ser auxiliado dos levitas, só que ele classifica, ele cita pelos nomes cada um dos netineus. Por que nós lemos, irmãos, lá no capítulo 2, do versículo 43 em diante? Vamos, abre de novo lá. Olha aqui, como eu poderia falar aqui, ponto de honra que esses homens chegaram, né? Êxodo capítulo 2, verso 43. Tá certo? Netinins ou netineus, né? Algumas bíblias falam netinins. Netinins é a palavra transliterada, a palavra mais transliterada para o hebraico. O hebraico, na verdade, é netinim, realmente. Então, essa é a transliteração. E algumas traduções falam netineus, que é o nome mais comum que a gente conhece. Olha, irmãos, os netinins, e a Bíblia começa citando os filhos de Ziá, os filhos, aí fala por família, fala uma cabeça e seus filhos, né? Os filhos de Ziá, os filhos de Razufá, os filhos de Tabaote, vai mais junto, nós vemos os filhos de Queiroz, os filhos de Siá, os filhos de Padom, e etc, etc, etc. Você vai ler aí, irmãos, no capítulo 2, a Bíblia vai falar sobre a lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel, que foi a primeira leva que volta, né? 80 anos antes, deixa eu ver isso aqui, Zorobabel volta com Josué, e esse primeiro grupo, 80 anos, quase 80 anos, antes de Esdras, e Neemias chega 14 anos depois de Esdras. Então, entre Zorobabel e Esdras tem um período de quase 80 anos, e esse primeiro grupo, irmãos, volta, alguns sacerdotes, voltam os filhos dos servos de Salomão, está no versículo 55, e tem inclusive aqui alguns que tentam provar que eram da linhagem de Israel, não conseguem. A Bíblia até diz que por conta disso eles foram rejeitados por sacerdotes, porque não conseguiram comprovar que eram da linhagem de Israel. Mas os netineus, sendo estrangeiros, tendo o seu nome na lista, foram aceitos para servir no templo. Vocês estão entendendo isso? Que coisa gloriosa. Agora, irmãos, olha para você, olha para mim, olha para o que nós éramos, olha para quem nós somos, pela misericórdia. Sabe por que eu estou nesse altar aqui, irmão? É porque eu sou bom, mas nem de longe. Misericórdia, às vezes eu tenho que ter vergonha de mim mesmo. Mas você sabe por que eu ainda estou aqui? Por causa da misericórdia de Deus. Que eu sendo estrangeiro, que eu sendo muitas vezes um perdedor, como fui lá no mundão, muitas vezes sendo um enganador, muitas vezes sendo um dissimulado, pastor, é tudo isso. Não sou, porque o sangue de Jesus me purifica e a palavra de Deus me transforma. Só que tem uma coisa, irmãos, apesar de eu ser um monte de coisa negativa, o Senhor falou: Marcos, teu nome está na lista. Você é estrangeiro, mas está enxertado na oliveira, e vai experimentar da raiz e da seiva da oliveira. E aqui está o Marquinhos Pires, irmão. Quanta gente já torceu o nariz com o Marquinhos Pires, quanta gente já me chamou de pastorzinho, quanta gente já falou que você é um crentinho, quanta gente já falou que você é o Zé Esquerdo, você aí,
Por isso que não vale a pena, irmãos, não vale a pena o crente ficar parado dentro de casa, magoado, entristecido, enrijecido por conta do frio espiritual que toma conta da sua vida, magoado com coisas, dizendo eu não vou, eu não faço, eu não me envolvo. Sabe por quê? Porque Deus, o próprio Deus, citou o teu nome. Quando Cristo deu sua vida na cruz do Calvário, o teu nome foi citado para você ser enquadrado, ou envolvido, ou atribuído a essa obra gloriosa. Aleluia! Como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Se alguém estiver ouvindo essa palavra, entenda isso. Entenda isso. Teve um doido na palavra, eu não me preparei para falar sobre isso, mas teve um doido na Bíblia que intentou destruir os netineus, os gibeonitas. Ele falou, não, eu vou acabar com esse povo aí. Deus tinha falado lá atrás que não tinha feito aliança, Josué fez aliança, eu vou aqui no meu achismo. Eu acho que tem que matar todos os povos. Ele foi lá e tentou matar. Se eu não estiver fazendo confusão, se não me engano, foi Saul. Foi Saul, né? Eu não lembro agora. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Depois começou a acontecer umas mortandades lá no meio do povo. Me ajude a achar essa passagem, só para confirmar, porque eu não me preparei para falar sobre isso e me ocorreu agora. E aí o Senhor fala assim, ó, sabe por que está acontecendo isso? É por causa de Saul. Porque ele mandou matando, perseguindo os gibeonitas. E eu aprovei a aliança que foi feita lá atrás. Eles foram dedicados, foram dados para o serviço de auxiliares na obra. E agora não pode matar, não. E aí o que Davi teve que fazer, irmãos? Teve que pegar alguns filhos de Saul e andar pendurando lá. Por quê? Para a ira de Deus cessar. Foi Saul, né? Me ajuda aí, Elian, ajuda aí, Vasco. Procurei, só para a gente confirmar. Só quando foi rejeitado, né? Pois é, Saul se perdeu totalmente, né? Aí foi tentar acertar no achismo, não pode. Irmãos, eu preciso correr, porque eu só tenho mais 2 minutos. Achou aqui? Achar? Esse mesmo, acho que está aqui, ó, em... 2 Samuel? Quem foi mais rápido pode ler. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Pronto, está aí. Foram querer matar aquilo que havia recebido uma palavra de um homem de Deus. Eles são para auxiliar na casa. O crente, você pode ser um pequenininho, estrangeiro, pode ter sido uma porcaria no mundo, só tem uma coisa: o teu nome foi citado para você cuidar dessa obra. É bom ninguém mexer com você, não, porque se mexer vai ter consequência. Saul, irmãos, é ruim quando alguém sai do caminho da palavra, do temor a Deus, e entra pelo caminho do achismo. Estava desviadão. Desculpe o terminologia, irmão. Saul estava ruim na fé. Irmão, vamos terminar que meu tempo acabou? Aí perdeu a visão, né? Davi, nos últimos anos do seu reinado, ele organiza com detalhes a adoração e o serviço no templo que Salomão construiria. Salomão ainda construiria o templo, mas Davi já deixou tudo organizado. O que ele fez? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 23 até o capítulo 26. Não dá para a gente ler agora. Então é do capítulo 23 até o capítulo 26, vocês vão ver isso aí. Davi organizou, deixou tudo organizado na igreja, do culto, no templo, que ainda seria construído. Olha só, ele dividiu os sacerdotes em turnos. Cada grupo tinha o seu turno de trabalho. Você se lembra de Zacarias, que entrou no templo e lá ele teve a visão e o Senhor falou com ele? Zacarias, né? O esposo de Isabel. Ele entrou no seu turno de trabalho, né? No seu momento de trabalho ali. E esse turno, irmão, não era torto direito, não. Era, quem tinha oportunidade tinha que aproveitar. A oportunidade que Deus te der, aproveita. Não joga fora. Não fica falando esse negócio, eu vou fazer depois, vou aproveitar depois. Porque a oportunidade que Deus dá para nós é agora, é já. Glória, aleluia. Cuidado, crente.
E às vezes alguém, irmãos, nessa questão de entrar no turno para servir no templo, fazia isso uma vez só na vida, viu? Porque por conta da multidão que tinha, muita gente, e da forma que era dividido. Eu não tentei falar sobre isso. Ele também distribuiu os levitas em funções. Tem gente, está muito comum hoje falar, né? Eu sou levita na casa de Deus. E aí você faz ser levita, o que você faz? Eu toco guitarra, eu toco trompete, eu canto. Né? O povo que canta agora também fala, eu sou levita. Irmãos, eu sou levita. Aqui, ó, é levita. É levita. É levita, se for considerar assim, é levita. Tem algum levita aí atrás? Irmãos, todos nós temos isso por quê? Porque nós fomos chamados para auxiliar, ajudar. Na verdade, nós ajudamos os levitas, nós somos os netideus, vamos dizer assim. Os netideus representam a igreja de Cristo, que foi inserida no contexto por conta da misericórdia de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas olha só, os levitas, eles foram divididos em funções de música, sim, tocavam e cantavam, mas também de guarda e de trabalho braçal em apoio aos levitas. Como é que eles começaram? Rachando lenha, tirando água. Então o que é ser levita? É fazer o que é preciso na casa de Deus. Tem gente, irmãos, que bate no peito, eu sou servo, eu sou vaso de Jeová. Mas aí do pastor, se chegar para aquele irmão e falar, irmão, pega uma vassoura, tira aquela terrinha dali. Não, isso não é meu serviço. Isso não é meu serviço. Essa mesa que deixaram aqui não é meu serviço. Serviço dos diáconos. Chama a diaconia da igreja. Eu sou pregador, eu sou pastor presidente. Eu falo porque tudo isso nós já vivemos aqui, viu? Aqui no Jardim Rodrigo. Crente reclamando de mesa que foi deixada aqui. Crente reclamando de vassoura que passa ali. Crente reclamando aqui. Eu não estou falando mal de ninguém. Meus irmãos, quantas vezes eu já cheguei que eu peguei a vassoura e eu fui varrer, aí as irmãs muito cuidadosas e carinhosas, pastor, me dá a vassoura aqui, pega a vassoura, já vai lá, pega o pano, sabe fazer o serviço direitinho, eu estava lá fazendo de qualquer jeito, porque eu não sei fazer o serviço direito, a irmã já foi lá, já torceu o pano, já trouxe o pano, o outro pano, já passou a vassoura, limpou, ficou tudo bonitinho, mas quem começou? Fui eu. Por quê? Irmãos, eu sou servo, eu sou netineu. Pastor Marcos. Oi? Domingo eu estava no meu trabalho, aí alguém daqui me ligou, não informou ninguém, estava numa mesa que estava aqui, aí eu falei assim, o pastor da igreja, o pastor Marcos Filho, aí me cai e me calei. Interessante, irmãos, que essa reclamação nunca chegou até mim, eu nem não faço ideia do que seja. Ah não, talvez acho que eu faço ideia sim, acho que eu faço ideia, eu lembrei agora, eu lembro que você falou alguma coisa. Irmãos, só que a pessoa nunca reclamou para mim. Não estamos falando mal de alguém, mas ensinando a igreja, irmãos. Nós somos levantados, nós somos dedicados, dados para cuidar da obra. Então faz o que é preciso, irmão. Na hora que der para pregar, prega. Na hora que der para cantar, canta. Na hora que der para dirigir o culto, dirige. Na hora que der para dirigir uma igreja, dirige. Na hora que der para ser um líder de setor, seja. Mas se essa oportunidade não vem, e a oportunidade tiver, for ajudar a limpar, ajudar a arrumar os bancos, ajudar a carregar os instrumentos para o culto livre, faça o trabalho. Porque você foi citado pelo nome para isso. Não fique em casa, não é tempo de ficar em casa, igreja. É tempo de se levantar. Vamos lá, vou terminar agora. Ele também, oi. As pessoas que querem ter oportunidade, sendo que a oportunidade é só você chegar. É só chegar, irmãos. É só chegar e se apresentar. Que trabalho na obra de Deus não falta, irmãos. Não falta. É que o povo não quer oportunidade para fazer a obra. O povo quer oportunidade para ficar em destaque. Porque até mesmo os levitas, né, foi na congregação, quando Moisés consagrou o povo, né, que o povo contribuía com fazendas, com tudo, tinha. A turma dos gatos não tinha nada a se oferecer. Vamos limpar o templo. Perfeitamente. Perfeitamente. Irmãos, e aqui eu termino. Muito obrigado, irmão Carlos. Irmãos, olha só. Davi também estabeleceu grupos e auxiliares. Aí terminamos aqui com os netideus. Davi estabeleceu grupos e auxiliares adicionais. Quem eram? Os netininhos, ou netineus. Integrando, olha só, integrando gibeonitas e outros estrangeiros, poderiam citar aqui algumas outras nações, ao serviço, só que todos eles eram subordinados aos levitas. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, uma coisa que eu sempre falo,
Ministério cristão envolve sujeição. Ministério envolve sujeição, obediência, humildade. Irmãos, você não vai conseguir, ninguém vai conseguir ser um bom obreiro, um bom servo de Deus, se não aprender a suportar o peso nas costas. E às vezes, por que eu estou falando isso, irmãos? Suportar o peso das costas não é receber uma função, sabe, e cuidar só daquela função. É suportar o peso que vem por causa da função. Irmãos, quantas coisas eu gostaria de falar, não posso porque eu estou usando o microfone aqui, para ilustrar isso aos irmãos. Quantas coisas o crente tem que aguentar, suportar, por conta do peso da responsabilidade que ele carrega. Por isso, exatamente, dentro de casa, na família, obreiro, irmãos, o obreiro, por exemplo, obreiros, crentes, principalmente nós que pregamos a palavra, irmão, tem que tomar um cuidado tremendo com o linguajar, não ser piadista. Não pode brincar? Claro que pode, mas fazer gracejo com sabedoria e cuidado, lembrando que é crente sempre, tem que ter bom humor. Mas tem uns crentes que na igreja aqui, aí ele vai jogar uma bolinha e fala, ô filho, não sei das quantas, ô vai não sei aonde. Irmão, é claro que eu estou aqui entrando num campo assim mais de doutrina 1940, mas irmãos, seja o vosso falar assim, sim ou não, pesa nas nossas costas a responsabilidade de termos o nosso nome citado por Deus. Então, mantenha os seus lábios santificados, a tua vida santificada e, acima de tudo, cumpra o teu ministério. Chega de falar que eu já passei 8 minutos. Vamos ficar de pé, meus irmãos, agradecer a Deus e Deus abençoe a todos. Rafinha, liga ali para mim, só aperta uma vez lá. Olha aí que pensa, meus irmãos, a revista desse trimestre que vai se iniciar.